Idoso deixa cavalo branco com pneu preso em seu pescoço. Cachorro caramelo vê e muda a situação. O que parecia ser apenas mais um dia comum no sertão se transforma completamente quando um cachorro caramelo encontra um cavalo branco com um enorme pneu preso no pescoço. O animal, exausto e assustado, está sozinho no campo, e ninguém parece saber como aquilo aconteceu. Mas o cachorro vê e age. Esse é o começo de uma jornada inesperada que vai revelar laços escondidos, transformar vidas e unir uma comunidade inteira em torno de um cavalo, um cão e um velho que há muito tempo deixou de acreditar nas pessoas. Você vai ver como um simples gesto pode virar o ponto de partida de uma história de afeto, superação e conexão verdadeira. Comente de onde você está assistindo, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa história emocionante. O sol ainda nem tinha rompido por completo o céu quando o caramelo cruzou a estrada de terra vermelha, com o focinho baixo e os olhos atentos. O vento carregava cheiro de terra molhada da chuva da madrugada. Era aquele tipo de manhã em que até os galos demoravam a cantar, e a vila permanecia num silêncio grosso, como quem segura o fôlego. Caramelo já conhecia cada canto daquelas bandas. Passava por debaixo das cercas, bebia água onde dava, dormia em qualquer canto que o deixassem. Era um cachorro de rua, sim, mas de coração cheio, e alma velha. Nunca pertencia a ninguém, mas a todos ao mesmo tempo. Naquela manhã, algo no ar estava diferente. Vinha do campo aberto, logo após a cerca de arame farpado, onde o mato crescia alto. Caramelo parou, as orelhas em pé. Um som abafado, pesado, como um ronco seguido de gemido, cortava o silêncio. Avançou devagar, as patas sujas de barro recém-molhado. Foi quando viu. Lá estava o cavalo branco. Um bicho majestoso, grande e bonito, mesmo coberto de sujeira. Mas havia algo errado, um enorme pneu de trator, velho e sujo, envolvia seu pescoço como uma coleira grotesca. A cada movimento, o cavalo ofegava e bufava. Tinha os olhos assustados, a crina embolada, e a cabeça baixa de cansaço. O animal estava preso ali havia dias, talvez semanas, sozinho, esquecido. Caramelo se aproximou lentamente, sentindo o cheiro forte de suor, ferrugem e medo. Deu uma volta, cheirou o pneu, latiu. O cavalo se encolheu, mas não reagiu com agressividade. Apenas olhou, e naquele olhar, Caramelo viu um pedido. O cachorro começou a latir alto. Primeiro uma vez, depois outra. Corria em círculos, puxava o pneu com os dentes, latia de novo. Acordou os galos, os porcos, os pássaros. A vila escutou. Da casa mais próxima, saiu uma senhora de vestido florido e cabelos presos num lenço estampado. Era dona de um quintal cheio de plantas e sabia preparar remédios com tudo o que a terra dava. Foi ela quem viu primeiro o cavalo. Levou as mãos à boca. Logo depois, outras portas se abriram. Gente veio vindo, com passos lentos, olhando o cão, o cavalo, tentando entender. Entre eles, apareceu o velho, homem de rosto enrugado e chapéu surrado, conhecido por viver sozinho desde que sua família foi embora da vila, há anos. Esse cavalo é meu não, e murmurou ele, a voz seca, como se preferisse não ter sido chamado. Mas estava no seu campo, disse alguém. E esse pneu? Quem deixa um bicho assim? O cachorro latiu de novo. Como se gritasse, isso não pode continuar assim. Os dias que se seguiram foram de tensão e rumores. Ninguém sabia de onde vinha o cavalo. Uns diziam que era de um viajante que passou por ali meses atrás, outros juravam que o velho sabia mais do que dizia. Mas enquanto falavam, o cavalo continuava lá, e Caramelo também. Durante dias, o cão ficou ao lado do animal. Dormia próximo, dividia até a água da bacia. Tentava arrancar o pneu, cavava a terra ao redor, trazia folhas e galhos, como se quisesse construir um abrigo. A senhora das ervas começou a cuidar do cavalo com compressas de chá e folhas de babosa. As crianças da vila o batizaram de Esperança. O velho observava de longe. Nunca se aproximava. Mas toda tarde, era visto debaixo do juazeiro, olhando os dois juntos, calado.
Uma noite, a chuva voltou forte. Um temporal de assustar. Relâmpagos cruzavam o céu e o barulho dos trovões fazia até os adultos se encolherem. Caramelo se deitou ao lado do cavalo, tremendo. Mas não saiu. Ali, na lama, com o frio cortando o vento, ele ficou. Na manhã seguinte, o cavalo mal conseguia se levantar. O pneu o prendia mais a cada dia, e a infecção no pescoço começava a se espalhar. A mulher das ervas avisou que era preciso tirar aquele pneu logo. Mas ninguém sabia como. Era pesado demais. O ferreiro da vila estava aposentado, e não havia ferramentas apropriadas por perto. Tem um ferreiro bom nas bandas de São Tomé, mas ele mora longe, comentou um dos vizinhos. Caramelo ouviu isso. E desapareceu. Foram 3 dias sem o cachorro. A vila entrou em alerta. As crianças choravam, a mulher das ervas rezava, o velho caminhava pelo campo, como se procurasse algo. No 3º dia, de tardezinha, enquanto a vila inteira estava reunida ao redor do cavalo, tentando improvisar uma alavanca para levantar o pneu, ouviu-se um latido ao longe. Era ele. Caramelo voltava. Sujo, magro, com as patas machucadas. Atrás dele, um homem alto, de barba grisalha e chapéu de couro, o ferreiro de São Tomé. Esse cachorro me achou, disse o homem. Tava com um pano no focinho, cheirando minha roupa. Me fez seguir ele até aqui. Nunca vi bicho igual. Todos se emocionaram. O velho, parado perto da porteira, tirou o chapéu. Seus olhos brilhavam, pela primeira vez em muitos anos. O ferreiro levou horas, mas conseguiu cortar e tirar o pneu. O cavalo caiu de lado, gemendo, mas aliviado. Caramelo se deitou junto dele, lambendo-lhe o focinho. O povo aplaudiu. Alguém acendeu uma fogueira. Tocaram sanfona. Era noite de festa. O velho olhava de longe, imóvel. Até que, finalmente, caminhou devagar até os dois. Ajoelhou-se. Esticou a mão trêmula e tocou a cabeça do cavalo. Depois, passou a mão devagar sobre o pelo sujo de Caramelo. Obrigado, sussurrou, como quem não sabia mais dizer nada além disso. Naquele instante, a vila viu algo raro, o velho estava chorando. E o cachorro Caramelo, como se entendesse tudo, apenas deitou a cabeça sobre o chão e fechou os olhos. O que começou com um latido no campo, se tornava agora o primeiro passo de uma transformação que ninguém esperava, nem mesmo Caramelo. O campo estava mais verde naquela manhã. A chuva havia deixado poças nos caminhos e um perfume doce de terra úmida. As folhas do juazeiro brilhavam ao sol recém-nascido. E lá estavam eles, o cavalo branco, ainda abatido, e Caramelo, sentado ao lado, atento, em guarda. A vila havia voltado à rotina, mas com outra energia. Havia um sentimento no ar, como se algo tivesse mudado de lugar. O velho, por outro lado, seguia do mesmo jeito, acordava cedo, pegava água no pote, varria o terreiro e se sentava na cadeira de palha, onde passava horas olhando o horizonte, como quem procurava alguma coisa que já se perdeu. Mas agora, sempre havia um detalhe novo: o Caramelo aparecia ali, quase toda manhã. Sentava a 2 passos da varanda, sem latir, sem se mexer demais. Apenas observava o velho, como se esperasse que ele dissesse algo. O velho olhava de volta. Mas não falava. No 3º dia seguido em que o cão se sentou em frente à casa, o velho deixou um pedaço de pão seco ao lado da cadeira. Não disse palavra, nem olhou para ele. Simplesmente largou o pão ali e voltou a encarar o campo. Caramelo, depois de muito observar, se aproximou, cheirou, comeu. E ficou. Aos poucos, o cachorro foi entrando na rotina silenciosa do velho. Passava as manhãs ali, deitado na sombra. Às vezes, sumia por horas, e voltava à tarde. Quando chovia, dormia debaixo da varanda. Quando fazia sol, deitava no canto da cozinha externa, perto do fogão a lenha, onde a panela de feijão soltava fumaça lenta. O cavalo, agora sem o pneu, estava se recuperando. Ainda tinha feridas, mas já andava com mais firmeza.
A senhora das ervas, que se chamava apenas o comadre ou por todos, vinha todos os dias cuidar dele. Caramelo a acompanhava em silêncio, e ficava ao lado de Esperança, como um irmão guardião. Foi numa dessas visitas que o velho, pela primeira vez, falou com a comadre em público, desse cavalo, e nunca vi olhar igual, disse ele, enquanto fingia consertar uma pá torta. Olhar de bicho que já viu coisa demais, respondeu ela. E ainda assim, escolheu confiar. O velho assentiu. Depois coçou a barba e murmurou, parece, e comigo. A comadre olhou de lado, sem dizer nada. Mas sorriu. Na vila, as conversas continuavam. Alguns diziam que o cavalo devia ir embora, que era muito trabalho. Outros queriam organizar uma vaquinha para comprar ração, tratar das vacinas. As crianças iam todo dia brincar por perto, e Caramelo se deixava ser acariciado, com um olhar atento. Ainda era um cão de rua, mas agora, parecia ter um lugar. Mesmo que não tivesse dono. Naquela semana, algo inesperado aconteceu. Durante a feira no povoado vizinho, Caramelo, que costumava ficar por ali ou voltar para o campo, sumiu de novo. Mas dessa vez, não era uma busca heróica. Era outra coisa. Alguém viu o cachorro seguindo um jipe de carroceria aberta que levava bananas e mandiocas para a feira. Outro disse que ele estava perto da Ponte Velha, cheirando os trilhos de madeira. O velho ficou inquieto, embora não dissesse nada. Ao final da tarde, sentou-se na cadeira como de costume, mas com os olhos fixos na estrada. Só no escurecer Caramelo voltou, coberto de poeira, ofegante, com uma sacola plástica presa nos dentes. Largou a sacola aos pés do velho e deitou. Dentro dela havia um pano com cheiro de cavalo e uma pequena ferradura com a inscrição "O Bento", quase apagada pela ferrugem. O velho pegou o objeto. Apertou-o na mão por alguns segundos. Depois, levantou devagar, como se os ossos estalassem ao mesmo tempo. Esse bicho está procurando a história dele. No dia seguinte, o velho foi até a comadre. Levou a ferradura e mostrou a ela, com as mãos tremendo um pouco. Lembra de um homem que passou por aqui e antes da seca forte? Um tropeiro? Que vinha de Minas. Aquele que levou o potro branco e não voltou mais. A comadre pensou um instante. Depois, entendeu. Você acha que é o mesmo? O velho assentiu. E apontou para Caramelo, que, como sempre, estava ao lado dos dois. Foi ele quem achou isso. Nos dias seguintes, o velho mudou de atitude. Começou a cuidar do cavalo com a comadre. Limpava as patas, penteava a crina, fazia carinho. Aos poucos, começou a falar mais com o cavalo, com o cachorro e até com os vizinhos. As crianças notaram primeiro, seu Zé tá sorrindo. A vila estranhou. Mas se alegrou. Certa tarde, o novo morador, um rapaz da cidade que havia comprado um terreno ao lado do pasto, apareceu para conversar com o velho. Tenho planos para esse pedaço aqui. Tava pensando em abrir um posto. Lugar estratégico. O velho, sentado à sombra do pé de tamarindo, olhou bem nos olhos do rapaz. Essa terra não tá à venda. Mas é sua? O velho deu um leve sorriso, quase imperceptível. Não é só minha. É deles também, se apontou para o cavalo e o cão, deitados sob a árvore. E eles escolheram ficar. O rapaz riu, meio sem entender. É só um bicho. Não. É um começo. Naquela noite, a vila teve outra surpresa. Durante a quermesse do padroeiro, com sanfona, milho assado e bandeirolas dançando ao vento, o velho apareceu, coisa que não fazia há anos. Veio andando devagar, com Caramelo ao seu lado e o cavalo puxado por uma corda de algodão trançada pelas mãos de uma das meninas da vila. Todos se viraram para ver. As crianças correram. A comadre sorriu largo. O velho, de chapéu limpo e camisa engomada, subiu no pequeno palanque onde tocava o trio. Pegou o microfone com a mão firme. Esse cavalo não fala. E esse cachorro nunca disse uma palavra. Mas os dois me ensinaram mais do que gente que vive de boca aberta.
A gente só muda quando escuta o que o silêncio quer dizer. Foi aplaudido. Não por causa das palavras, mas porque, enfim, tinha voltado. Caramelo, sentado ali, abanava o rabo calmamente. Como quem já sabia. Aquela noite da festa no povoado ficou na memória da vila por muito tempo. Não foi pelos fogos, nem pelo milho assado, nem mesmo pela música, foi pela cena do velho, antes solitário, puxando o cavalo branco pelo pasto com Caramelo ao lado, como se aquele trio já existisse há décadas. Era uma imagem bonita, quase simbólica. Depois daquela noite, muita coisa começou a mudar. Caramelo, que antes vagava de casa em casa, agora dormia toda noite embaixo da varanda do velho. Não era adotado oficialmente, claro, o velho nunca disse o "esse é meu cachorro", ou mais todo mundo sabia. Estava sempre por perto, atento, calado, como um sentinela. E o velho, sem perceber, havia mudado a rotina dele por causa disso. A primeira mudança foi no pote d'água. Apareceu um novo, feito de barro, no canto da cozinha externa. Era só dele. Depois, vieram as sobras separadas, farinha, ossos, restos de feijão, tudo num prato de alumínio limpo. Até um pano velho apareceu ali, dobrado num canto. Era a cama improvisada de Caramelo. O cavalo também ganhou atenção. Foi construído um abrigo de palha, simples, mas firme. As crianças ajudaram a trançar o telhado com folhas de buriti. A comadre continuava indo cuidar das feridas, que já cicatrizavam bem, e agora trazia com ela um pequeno grupo de aprendizes e 2 meninas e um menino da vila que queriam aprender a mexer com erva. Ensinar é plantar remédio para amanhã, dizia ela, enquanto misturava babosa com óleo de cocô. Caramelo ficava deitado por perto. Atento. Às vezes olhava os aprendizes com a cabeça inclinada, como se entendesse cada palavra. O velho, que antes mal falava com os vizinhos, agora conversava com quase todo mundo. À sua maneira, claro, seco, direto, mas presente. Passou a ir ao mercadinho, a trocar sementes com outros lavradores e até a emprestar ferramentas. Era como se, aos poucos, ele fosse voltando a ser quem era. Ou quem nunca tinha deixado de ser, mas que o tempo havia escondido. Um dia, enquanto varria o terreiro, olhou para Caramelo deitado na sombra e comentou: "Tu me acorda de um jeito que nem gente consegue." Caramelo não respondeu. Só olhou. Mas pareceu entender. A notícia de que o velho tinha se reaproximado da vila ocorreu rápido. Até mesmo seu irmão, que morava em outro povoado, apareceu por lá depois de muito tempo, numa tarde quente de domingo. Veio com a mulher e 2 netos. "Achei que você tava miúdo no mundo", disse o irmão, enquanto comia um bolo de milho no quintal. "Tava. Até esse bicho aqui me achar", respondeu o velho, fazendo um carinho desajeitado na cabeça de Caramelo. A conversa foi boa. Teve lembrança, risada e até uma confissão. O velho contou que, quando menino, foi salvo de um enxame de abelhas por um cachorro vira-lata. Desde então, nunca mais conseguiu criar outro, por medo de perder de novo. "Mas esse aqui não me pediu nada. Só ficou. E me ensinou a ficar também", disse ele, com os olhos baixos. O irmão só respondeu com um tapinha nas costas. Poucos dias depois, Caramelo voltou a demonstrar inquietação. Era início de outono, e as manhãs começavam frias. Mesmo assim, ele levantava mais cedo, cheirava os caminhos, ia até o pasto, olhava o horizonte. Foi nesse período que apareceu novamente o jipe do rapaz da cidade, que queria abrir um posto no terreno ao lado. Dessa vez, ele estava acompanhado de um homem engravatado, com prancheta e caneta na mão. "Seu Zé, o senhor pensou melhor? Podíamos negociar. Dava até para deixar o cavalo aqui um tempo, fazer um espaço." O velho não respondeu de imediato. Ficou em silêncio por um longo tempo. O rapaz se mexia, impaciente. Caramelo, deitado ao lado do velho, rosnou baixo. "Esse chão aqui não é terra de passarinho para viver de ninho em ninho", disse o velho, por fim. "É raiz. E raiz a gente não troca por concreto." "Mas o senhor tem documento?" O velho sorriu de canto.
Levantou-se, foi até dentro da casa e voltou com uma pasta velha, de couro, desbotada pelo tempo. Dentro, papéis amarelados, registros da prefeitura da década de 60, cartas de compra e venda assinadas com caligrafia antiga, tudo autenticado. Esse lugar foi comprado com o suor do meu pai. Ele plantou aqui, criou vaca aqui. E se esse cavalo apareceu aqui, não foi por acaso. O rapaz olhou tudo, calado. Depois, abaixou a cabeça, agradeceu e foi embora. Naquela noite, houve outra reunião na vila. A comadre propôs criar uma associação comunitária para proteger os espaços naturais da região. Uma espécie de pacto entre os moradores para impedir que o progresso mal planejado tirasse a identidade do lugar. O velho foi o primeiro a assinar o papel: se não deixar nada bom pros outros, pra que a gente vive? Disse ele, levantando-se da cadeira de palha. Todos aplaudiram. Caramelo latiu alto, como se comemorasse também. O tempo passou. As flores do mandacaru começaram a abrir de novo. A vila respirava um novo ar. O cavalo, agora completamente recuperado, já trotava com leveza. As crianças montavam nele em fila, sempre com o velho por perto, sorrindo discreto. Caramelo era o guardião. Seguia o cavalo por onde ele ia. Quando as crianças brincavam, ficava deitado de lado, vigiando. Quando alguém chegava perto demais, ele latia uma vez, só para avisar. Uma manhã, a vila acordou com batucadas. Era dia de ensaio da cavalgada cultural, um evento tradicional que havia sido esquecido por anos. A comadre, com suas ervas, preparava os adereços e fitas coloridas, flores de papel, colares de semente. A escola organizava apresentações. Os violeiros estavam ensaiando desde a semana anterior. O cavalo foi escolhido como o símbolo da festa. E, por aclamação geral, Caramelo seria o condutor. Ele não monta, mas guia com o coração, disse uma das crianças. O velho costurou com suas próprias mãos uma faixa com o nome O Caramelo bordado. Era simples, feita com pano velho, mas carregava tanto afeto que ninguém se atreveu a criticar. No dia do desfile, a vila inteira se reuniu. A estrada de terra foi enfeitada com bandeirolas, balões e flores. O cavalo vinha à frente, com Caramelo trotando ao lado. Atrás, vinham os moradores com roupas típicas, instrumentos, alegria. Quando passaram em frente à igreja, o velho se afastou da multidão, caminhou até o meio da estrada, colocou a mão no peito e fez uma reverência. Todos pararam. Em silêncio. Era o momento mais simbólico da festa. Não por cerimônia, mas porque todos sabiam que aquilo só existia porque um dia um cachorro decidiu não se calar diante de um cavalo em sofrimento. E ali, no meio do povo, da música e das cores, Caramelo parou. Olhou ao redor. E latiu. Um latido só. Como se dissesse: chegamos. Após a cavalgada cultural, a vila estava tomada por um clima de realização. Era como se um ciclo tivesse se completado, e agora um novo começasse. A transformação era visível. Casas estavam sendo reformadas com mutirões, a escola local ganhou tinta nova, e o pequeno galpão do fundo da igreja virou uma biblioteca comunitária improvisada, com livros doados por moradores e por um grupo de professores da cidade vizinha que souberam da história de Caramelo e Esperança. Caramelo, agora tratado como herói, não se deixava levar pelos mimos. Continuava com os mesmos hábitos: levantar cedo, visitar o campo, cheirar as árvores, checar a cerca do curral. Nada de preguiça. A rotina era sua fidelidade àquilo que havia construído. Foi numa dessas manhãs que Caramelo começou a farejar algo diferente. Ao se aproximar do lado leste do campo, uma área onde o mato era mais alto e poucos passavam, ele parou de repente. O chão, ainda úmido da garoa da noite anterior, guardava marcas bem visíveis e pegadas. Grandes. Fundas. E com uma distância incomum entre elas. Caramelo analisou. Cheirou o chão, seguiu por alguns metros, depois parou. Aquilo não era de nenhum cavalo conhecido. Nem de boi. E certamente não era de gente.
Voltou trotando com velocidade para o pasto, onde o velho alimentava a esperança com um balde de casca de abóbora e aveia. O cachorro latiu. Um latido seco, direto, como fazia quando algo não estava certo. O velho, agora acostumado com a comunicação silenciosa entre eles, deixou o balde no chão e pegou o facão que mantinha na cintura. O que foi agora, rapaz? Caramelo correu na frente, guiando. Levou o velho até as pegadas, que começavam no barranco e seguiam em direção ao leito seco do antigo riacho. O velho se abaixou. Tocou o barro com os dedos. Seu rosto mudou. Isso aqui é de burro bravo, e disse, quase num sussurro. Mas não é qualquer burro. Na vila, burros soltos não eram novidade. Muitos criadores antigos deixavam os animais livres quando envelheciam. Mas burro bravo, arisco, do tipo que invade roçado e quebra cerca, era problema sério. Nos dias seguintes, mais rastros apareceram. Algumas galinhas desapareceram. Um tonel de milho amanheceu derrubado. A desconfiança aumentou. Foi marcada uma reunião no pátio da escola. O velho falou, e não acho que seja só um animal. Esse bicho tem rumo. Ele vem e vai sem deixar bagunça demais. É como se estivesse procurando alguma coisa. Pode ser do mato. Ou fugido, comentou o outro. E se for dele? Perguntou a comadre, apontando para a Esperança. Todos olharam para o cavalo branco, que estava no cercado improvisado no campo, comendo tranquilo, sob a vigilância de Caramelo. O silêncio caiu. Naquela mesma noite, Caramelo acordou sobressaltado com um ruído no campo. Um som de galho quebrando, depois um relincho grave, arrastado. O cachorro disparou em corrida. Chegou ao pasto e encontrou Esperança agitado, indo de um lado para o outro, orelhas em pé, olhos fixos na mata. Caramelo latiu alto. No escuro, uma silhueta apareceu por segundos, entre os arbustos. Era um animal grande, de pelo escuro, olhos reluzentes. O cão avançou, mas o bicho sumiu no mato fechado. O velho apareceu logo depois, com a lanterna de mão e o facão. Viu ele? Perguntou, ofegante. Caramelo latiu uma vez. O velho assentiu. Então é mesmo ele, e o burro das 3 encruzilhadas. O nome assustou os mais antigos. Contavam que, há muitos anos, um burro criado por tropeiros se perdeu na região e passou a vagar entre os povoados. Diziam que ele aparecia sempre em momentos de mudanças, como um sinal, um presságio. Nunca foi violento, mas também nunca se deixava aproximar. Era conhecido por circular por 3 caminhos específicos, formando um triângulo, o caminho da antiga olaria, a trilha da Serra Seca e a estrada do Riacho Fundo. Nenhum outro animal fazia aquele percurso com tanta precisão. Caramelo, no entanto, parecia determinado a encontrar o bicho. Nos dias seguintes, passou a percorrer o Triângulo das Encruzilhadas. O velho deixava ir, mas sempre o recebia de volta com um pano molhado e um pedaço de carne seca. Sabia que o cão estava seguindo algo além do instinto. Na terceira manhã de busca, Caramelo não voltou. A vila entrou em alvoroço. As crianças perguntavam por ele, os adultos começaram a bater na mata, o velho montou a Esperança e seguiu a trilha da serra. A comadre fez uma reza forte, com arruda e fumaça de alecrim. O velho cavalgou o dia inteiro. Quando o sol já caía, chegou à clareira onde um riacho estreito fazia curva em meia-lua. Ali, finalmente, viu Caramelo, em pé, diante do burro. O animal era grande, pelagem castanha escura com manchas negras, olhos fundos. Estava parado, encarando o cachorro, sem sinal de violência. E Caramelo apenas e olhava. Quando o velho se aproximou, o burro bufou, mas não fugiu. Apenas se virou lentamente e caminhou em direção ao mato. Mas antes de sumir, olhou para trás. Um olhar demorado. Profundo. O velho entendeu. Ele estava só procurando e o que restou da tropa. Caramelo voltou cansado, mas em paz. E o velho, naquela noite, ficou em silêncio por horas, sentado sob o céu limpo, com o cão aos seus pés.
Até que disse, às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que não tá sozinho no caminho. Nos dias que se seguiram, a vila se mobilizou para criar um espaço de convivência para os animais errantes da região. Um pequeno santuário comunitário, onde os bichos pudessem ser acolhidos, tratados, e quando possível, devolvidos à natureza. O velho cedeu um pedaço do seu terreno. A comadre ajudou a montar os viveiros. A escola enviou cartazes e bilhetes aos povoados vizinhos. E Caramelo? Caramelo era o guardião do santuário. O primeiro a acordar, o último a dormir. Às vezes, à noite, ainda voltava à clareira. Deitava onde o burro ficou parado. E apenas ouvia o silêncio do sertão. Como quem escuta histórias que só os cães entendem. O santuário dos animais, mesmo em construção, já era ponto de visita diária da vila. O velho, embora não dissesse abertamente, parecia mais leve. Acordava antes do sol e voltava a cuidar da terra com outro tipo de zelo. Plantou girassóis ao redor do terreno do santuário, dizendo que era para trazer luz pros bichos e gente. Caramelo mantinha sua função com naturalidade. Farejava os cantos, acompanhava as visitas, deitava próximo dos animais que chegavam, geralmente em silêncio, mas sempre presente. Com a chegada de 2 filhotes de jacu resgatados por um lavrador, e de uma porquinha manca que havia se perdido da mãe, o espaço ganhou vida. O clima parecia perfeito. Mas ali, entre a paz recém-descoberta, morava uma sombra. Um vazio antigo. Certa tarde, uma carta chegou. Trazida por um carteiro que quase nunca aparecia na vila, ela estava endereçada ao velho. Escrita com letra firme, trazia o selo de uma cooperativa agrícola distante. Ele leu em silêncio, sob o pé de manga, com Caramelo deitado aos seus pés. Ao terminar, guardou o papel no bolso da camisa, levantou-se e caminhou até o santuário. Não disse palavra. Caramelo percebeu. O olhar do velho tinha voltado a carregar um peso. Naquela noite, ele não se sentou na varanda. Ficou dentro da casa, a lamparina acesa até tarde. O cão esperou, mas não foi chamado. Na manhã seguinte, o velho foi até a comadre. Eu tenho uma filha, disse, após um longo silêncio. A comadre parou de moer folhas. Levantou os olhos. Tinha, você quer dizer? Não. Tenho. Mora em outra cidade. No norte. Se foi faz mais de 30 anos. Nunca quis saber de mim. Mas agora, e mandou essa carta. A comadre leu com calma. Caramelo estava deitado do lado de fora, ouvindo. Ela diz que quer te ver. Diz que quer vir conhecer a vila. E ver o tal do cachorro que virou notícia. O velho riu, amargo. Vai ver, quer saber se é verdade que o cão virou gente por aqui. Ou quer ver o pai que ela não teve coragem de procurar antes. O velho suspirou. E se ela não gostar do que encontrar? E se ela gostar? A vila se mobilizou. Ao saber que uma visita importante viria, começaram os preparativos. O galpão da antiga serraria foi limpo para servir de pouso. A escola preparou cartazes com desenhos de animais. A comadre começou a cozinhar bolos e doces. Era mais do que hospitalidade, era uma forma de mostrar que ali havia história viva. Caramelo, instintivamente, percebia a movimentação. Ficava inquieto. Latia para as sombras, farejava a estrada. Como se soubesse que algo grande estava por vir. 2 dias depois, ela chegou. Veio num ônibus velho, com uma mochila nas costas, os cabelos presos num coque simples, e olhos tão parecidos com os do velho que ninguém duvidou do parentesco. Desceu, olhou em volta, e antes que pudesse perguntar por qualquer coisa, viu Caramelo. Ele estava parado ali, no meio da estrada de barro, como se a esperasse. Deu 2 passos, parou. Depois se virou, caminhando devagar, em direção à casa do velho. Ela entendeu. O reencontro foi silencioso. O velho estava sentado, como de costume, na cadeira de palha. Ela parou diante dele. Olharam-se por longos segundos.
Caramelo sentou-se entre os dois. Foi ele quem quebrou o peso, ao se deitar e colocar a cabeça sobre os pés do velho. Parece que ele sabe de tudo, disse ela. Ele sabe o que vale a pena esperar. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Respondeu o velho, baixinho. Ela assentiu. Os olhos se encheram de lágrimas. E pela primeira vez em décadas, ele abriu os braços. Foi um abraço curto, firme. Mas foi um começo. Durante os dias seguintes, ela explorou a vila. Ajudou no santuário, conversou com os moradores, aprendeu a fazer chá com a comadre. Mas o que mais a impressionou foi a relação entre o velho e Caramelo. Ele te salvou, não foi? Salvou o que sobrou de mim, respondeu o velho. Caramelo observava tudo. Aos poucos, começou a aceitar a presença dela. Deixava-se acariciar, caminhava ao lado quando ela ia até o campo. Não era só uma visita. Era alguém que trazia uma peça esquecida de volta ao quebra-cabeça da vida do velho. Na última noite antes de ela voltar, a vila organizou uma roda de histórias. Sob a luz do lampião, moradores contaram causos, cantaram modas de viola, riram e partilharam memória. Ela, sentada ao lado do pai de Caramelo, ouvia tudo como quem coleta migalhas de um tempo perdido. Quando chegou sua vez de falar, todos se calaram. Vim conhecer um cachorro. Mas encontrei meu pai. Não o pai que eu achava que existia. Mas um que teve coragem de mudar. E que agora me ensinou que a gente pode voltar, mesmo depois de muito tempo. O velho não falou nada. Apenas estendeu a mão, que ela segurou com firmeza. Na manhã da partida, Caramelo a acompanhou até a entrada da vila. Parou quando ela subiu no ônibus. Ela se virou, acenou. E ele latiu uma vez, como fizera na cavalgada. O velho chegou depois, devagar. E agora? Perguntou a comadre, ao vê-lo parado sob o sol, olhando o horizonte. Agora, eu espero de novo. Mas não sozinho. Caramelo sentou-se ao seu lado. O velho coçou a cabeça do cachorro. Porque esse aí não deixa ninguém sozinho por muito tempo. 2 semanas depois, chegaram novas cartas. A filha do velho escreveu contando que iria voltar com o neto, que queria que ele conhecesse o santuário, a vila, os bichos. Disse que sentia saudade. Que queria aprender a plantar girassóis. E junto da carta, um desenho feito por uma criança, Vera Caramelo, com uma capa de herói feita de pano e uma pata levantada. Ao fundo, o cavalo branco e um céu com sol, nuvens e árvores. No canto da folha, escrito em letra de criança, o cachorro que mudou tudo. O velho chorou pela primeira vez em muitos anos. Chorou baixinho. De gratidão. De esperança. Caramelo estava ali, claro. Deitado perto, como sempre. Como quem sabia que aquilo era só mais uma parte do caminho. E que o caminho ainda estava só começando. O santuário estava mais vivo do que nunca. Com o passar dos meses, a vila não apenas adotou o espaço como símbolo de união, mas também como um ponto de encontro de gerações. Os velhos ensinavam aos novos sobre o valor de cuidar da terra, dos animais e de si mesmos. E no centro de tudo, lá estava ele, Caramelo. O velho agora recebia cartas toda semana. Às vezes, até 2. Guardava todas dentro de uma caixa de madeira, ao lado da rede onde tirava cochilos curtos. Lia e relia cada uma, com os olhos marejados. Mas nenhuma carta foi tão importante quanto aquela que chegou em envelope amarelo, com o selo de uma escola do norte e um bilhete simples: Pai, o menino quer conhecer o cachorro da história. Ele ainda não fala, mas já sonha com Caramelo. Vamos passar uma temporada com vocês. Se ainda for bem-vindo. O velho leu a carta 3 vezes antes de levantar. Saiu devagar até o pasto, onde Caramelo descansava à sombra do cajueiro. Sentou-se ao lado e passou a mão pelas costas do cachorro, com a calma de quem cultiva uma semente.
Ele tá vindo, e o neto. Caramelo moveu as orelhas, depois virou a cabeça e encostou o focinho na mão do velho. Dizem que ele não fala. Mas se for como você, talvez não precise. A notícia da chegada do neto se espalhou rápido pela vila. A comadre tratou logo de juntar tecidos para costurar almofadas novas, as crianças pintaram placas coloridas para colocar no santuário, e o professor da escola organizou uma contação de histórias especial com os contos de Caramelo e Esperança. Todos queriam receber o menino que não falava, mas que sonhava com um cachorro caramelo. Quando o ônibus chegou, uma pequena multidão esperava na entrada da vila. O velho estava de camisa limpa, a barba parada, um chapéu novo na cabeça. Ao lado, firme como sempre, Caramelo. A filha foi a primeira a descer. Trazia nas mãos uma mochila e no olhar um misto de alegria e nervosismo. Atrás dela, surgiu o menino. Devia ter uns 7 anos. Era pequeno, de olhos muito vivos, e carregava uma caderneta nas mãos, onde desenhava com lápis de cor. Ao ver Caramelo, ele parou. Ficou ali, imóvel, como se o tempo tivesse pausado. Caramelo também parou. Os dois se encararam por longos segundos, depois o cachorro deu 2 passos, aproximando-se lentamente, como sempre fazia com aqueles que ainda não sabia se podiam ser amigos. O menino soltou a mochila, abriu a caderneta e, sem dizer palavra, mostrou o desenho Vera Caramelo, ao lado de um cavalo branco, com fundo de sol e estrada. Caramelo latiu. Um latido só. O menino sorriu. E então correu até ele, abraçando o pescoço do cachorro com força. O velho, de longe, enxugou os olhos. E sem que ninguém visse, também sorriu. Nos primeiros dias, o menino quase não se afastava de Caramelo. Dormia perto dele no alpendre, passeava ao seu lado pelo pasto, e passava horas desenhando no chão de terra batida enquanto o cachorro observava de perto, sempre calado. Apesar de não falar, se comunicava com uma fluidez impressionante. Um olhar bastava. Um gesto. Um rabisco. Caramelo parecia entendê-lo melhor que qualquer adulto. A filha do velho explicou à comadre que o menino havia passado por um trauma quando muito pequeno. Desde então, não pronunciava palavras. Muitos médicos tentaram, muitos terapeutas visitaram a casa. Mas nada. Até que um dia, ele viu uma matéria sobre Caramelo, lida pela própria mãe. E pela primeira vez, sorriu. Ele começou a desenhar cachorros todo dia depois disso. E quando soube que era real, quis vir, disse ela. A comadre assentiu. Tem fala que não sai da boca. Sai do coração. E esse cachorro aí entende das duas. Uma tarde, o menino desapareceu. Estavam todos ocupados no santuário. Um novo bezerro havia sido encontrado numa estrada vizinha, machucado na pata. Os adultos estavam cuidando do curativo e da adaptação do cercado. Quando perceberam, ele não estava mais ali. O velho sentiu o estômago revirar. Não disse nada. Apenas chamou Caramelo com um estalo de dedos. O cachorro saiu disparado, farejando com precisão. Não levou nem 10 minutos para encontrar a caderneta caída perto da trilha da serra. Mais adiante, o menino estava sentado numa pedra, observando o horizonte, onde se via, bem distante, o vulto de um cavalo escuro, o mesmo burro misterioso que antes aparecerá ao Caramelo. Caramelo se aproximou devagar. O menino olhou para ele e estendeu a mão. Não havia medo, nem urgência. Só encantamento. O velho chegou logo depois, suando, preocupado. Meu Deus! Menino, quase morri aqui. O menino não respondeu. Apenas apontou para o horizonte. O velho olhou. Viu o vulto. É o burro das 3 encruzilhadas, e voltou. O menino fez um gesto de ossinho com a cabeça. Depois tirou um lápis do bolso e desenhou, ali mesmo, na terra batida, a figura do burro ao lado de Caramelo e Esperança. 3 animais. 3 caminhos. 3 encontros. Naquela noite, o menino desenhou mais do que nunca. E ao final, pela primeira vez, escreveu uma palavra na caderneta, Luluso mostrou ao velho.
Depois mostrou a Caramelo. O cachorro olhou por um momento e deitou-se, como se dissesse, agora entendeu. O velho se emocionou. E prometeu a si mesmo que faria de tudo para que aquele lugar, aquele menino, e aquele cachorro tivessem um caminho seguro pela frente. Nos dias seguintes, a vila decidiu oficializar o santuário como espaço cultural e educativo. A escola passou a levar turmas para conhecer os animais, estudar as plantas medicinais com a comadre, ouvir histórias do velho, e, isso mais esperado, brincar com Caramelo. E o menino falava cada vez mais com gestos, expressões, desenhos e, em breve, com palavras. No final da segunda semana, ao final de uma roda de histórias, sentou-se ao lado do velho e de Caramelo, e disse, com a voz rouca, mas firme, obrigado. A vila silenciou. Depois, chorou. E aplaudiu. O velho olhou para Caramelo. Depois para o menino. Ele é bom de fazer a gente falar, né? O menino sorriu. E respondeu, apontando para o peito de Caramelo, dele fala por dentro. O sol caía devagar no sertão. As folhas do cajueiro balançavam suaves. O cavalo Esperança pastava tranquilo. E Caramelo, deitado entre o menino e o velho, apenas fechou os olhos. Naquele silêncio sereno, havia mais do que paz. Havia família. Havia sentido. Havia raiz. A vila tinha agora um novo som. Era o som das crianças brincando no santuário, das risadas que ecoavam nos fins de tarde, das histórias que se cruzavam entre o cheiro de terra molhada e pão assando no forno da comadre. O velho já não caminhava curvado. Tinha outro ritmo no passo e no olhar. Falava mais. Contava histórias que nunca contará. E ria, como não ria há décadas. Caramelo era mais do que mascote. Era símbolo. Era a guia. Era a alma viva daquele lugar. O cachorro que reunirá gente, bicho e silêncio numa mesma língua. O neto, agora chamado de o menino do desenho, já soltava algumas palavras. Com o tempo, foi deixando que a voz encontrasse passagem. Mas o que não dizia, mostrava, com gestos, com traços, com olhares que diziam muito mais do que qualquer frase. Mas como toda calmaria, a que reinava ali foi posta à prova. Foi numa madrugada abafada que tudo começou. A chuva caiu devagar no começo. Depois forte. Depois, mais forte ainda. O barulho no telhado era como de pedras. O vento vinha em redemoinhos, e os trovões pareciam passar a poucos metros acima da vila. O velho se levantou. Abriu a porta e viu o que não via havia anos, o riacho seco estava vivo outra vez. Mas não apenas vivo. Ele rugia. As águas corriam com força. Levavam terra, galhos, folhas e tudo o que havia no caminho. Caramelo já estava em pé, atento. Farejava o ar, como se calculasse distâncias e riscos. O menino apareceu na porta logo depois. Assustado, mas não em pânico. Vovô, disse, baixo. O velho olhou para ele. Tá tudo bem, meu filho. Vamos cuidar disso. A chuva não cessou no dia seguinte. Nem no segundo. Nem no terceiro. A água transbordou do riacho, invadindo trilhas, passando pelos pastos, alagando parte das plantações e deixando o acesso principal à vila quase intransitável. Foi quando começaram os problemas no santuário. O cercado dos animais menores cedeu com o barro encharcado. Galinhas fugiram. Os viveiros das aves ficaram alagados. O coxo de Esperança se virou. E a parte onde ficavam os filhotes recém-resgatados começou a desmoronar. A vila correu. A escola virou abrigo improvisado. O galpão virou depósito de mantimentos. E o velho organizou, com a ajuda da filha e de outros moradores, uma força-tarefa para salvar os animais e proteger a estrutura que, por tanto tempo, tinham cuidado de levantar. No centro disso tudo? Caramelo. Caramelo não parava. Ia de um lado para o outro. Conduzia bodes até áreas mais altas. Empurrava bezerros para fora de poças de lama. Latia firme para as galinhas se agruparem.
e, em certo momento, entrou no lamaçal sozinho para buscar um cesto de alimentos que havia sido arrastado. O menino, vendo tudo aquilo, pegou sua caderneta e começou a desenhar sem parar. Desenhou a enchente. Desenhou os animais. Desenhou Caramelo com asas, como um anjo. E pela primeira vez, escreveu um título numa folha, e quando a água veio, o cachorro ficou. No quarto dia de chuva, o grande obstáculo veio. O barranco atrás do santuário começou a ceder. Uma rachadura na terra se abriu perto do pé de jambo. O velho viu. Correu. Gritou. Mas era tarde demais. Parte da encosta deslizou. Um estrondo. Terra e água desceram com violência. E Esperança, o cavalo branco que fora salvo por Caramelo, estava ali, preso entre dois troncos. O velho foi primeiro. Tentou passar. A lama afundava os pés. Escorregava. Caramelo avançou. Deu a volta pela lateral, mais firme, farejando, calculando. Encontrou uma entrada por entre as pedras. Passou pelo meio da enxurrada, escorregou, mas se manteve firme. Ao chegar perto do cavalo, latiu. Esperança relinchava, mas não se debatia. Com a pata dianteira, Caramelo começou a cavar. Depois usou o focinho. Lama e galhos voavam para o lado. Até que uma parte do tronco cedeu. Esperança conseguiu mover a perna. O velho, com a ajuda de moradores, chegou com cordas. E aos poucos, juntos, puxaram o cavalo para fora. Foi a maior salva da história da vila. Na manhã seguinte, o céu clareou. Ainda nublado, mas sem chuva. As nuvens se abriam, tímidas, como quem pedia desculpas. O chão estava pesado, mas os olhos das pessoas estavam leves. O menino abraçou Caramelo. E todos aplaudiram. Não havia palavras suficientes. Só emoção. Nos dias que se seguiram, o santuário passou por reformas. Dessa vez, com doações vindas de cidades próximas. A história da enchente, do resgate, e do cachorro-herói se espalhou. A filha do velho recebeu ligações de jornais, escolas, associações de proteção animal. Mas a vila não quis virar atração. Quis ser lar. Refúgio. Exemplo de como a união, o cuidado e um cachorro Caramelo podiam mudar tudo. O menino agora falava mais. Às vezes devagar, às vezes tropeçando. Mas falava. E sua primeira frase completa, dita diante da roda da escola, foi: Caramelo é o melhor amigo que já tive. Na varanda da casa do velho, as tardes voltaram a ser de paz. O velho com a filha do lado, o menino desenhando no chão, e Caramelo deitado com o focinho sobre as patas. Esperança pastava ao fundo. O cajueiro estava carregado. E um novo pé de girassol nascia ao lado da cerca, sinal de que tudo continuava florescendo. Você ainda sonha? Perguntou a filha, certa noite. Sonho. Mas não com coisa nova. Com o que, então? Com o que achei que tinha perdido. E hoje vejo que só estava adormecido. Ela sorriu. E esse cachorro aí é seu despertador? Ele é mais que isso. Ele é o que restou de melhor da gente. Caramelo se virou, encarou os dois. Depois fechou os olhos. Como quem sabia, o pior já havia passado. Mas a história? Essa estava longe de acabar. Com a vila aos poucos se recuperando dos efeitos da enchente, a rotina parecia finalmente encontrar seu ritmo. O santuário prosperava, as plantações verdes brilhavam sob o sol, e a comunidade caminhava unida, renovada pela prova que enfrentaram juntos. O velho, a filha, o menino e, claro, Caramelo, eram o coração dessa transformação. Mas a serra ao redor guardava mistérios antigos, e os ventos que sopravam traziam sussurros que poucos ousavam ouvir. Numa manhã fresca de outono, o menino e Caramelo partiram cedo para explorar as trilhas mais distantes da serra. O velho avisou que o tempo mudaria, que nuvens escuras podiam se formar a qualquer instante, mas eles insistiram.
A curiosidade do menino era grande, e o cachorro parecia tão inquieto quanto ele. A trilha os levou até uma antiga clareira, onde restos de uma construção esquecida pela história ainda resistiam entre as árvores e arbustos. Era uma pequena capela de pedra, com parte do teto desabado e paredes cobertas por musgo e gravetos. O menino parou, olhando em volta com olhos curiosos. Tirou a caderneta da mochila e começou a desenhar o que via, e a capela, as árvores, e um símbolo estranho gravado numa das pedras, um círculo com 3 linhas que se cruzavam, formando uma estrela. Caramelo, ao lado, farejou intensamente o chão ao redor. De repente, o cachorro começou a latir, mas não de alegria ou brincadeira. Era um latido firme, quase como um aviso. O menino olhou para ele e depois para o velho, que já se aproximava correndo com a filha. "O que houve, Caramelo?" perguntou o velho, preocupado. "Ele está sentindo algo", respondeu a filha, ajoelhando-se para observar a pedra com o símbolo. Enquanto o velho e a filha tentavam decifrar o significado do símbolo, o menino continuava desenhando. Parecia que suas mãos não conseguiam parar. Logo a vila recebeu notícias, moradores relataram sons estranhos durante a noite. Ecos de passos, sombras que se moviam entre as árvores, e um cheiro forte de terra molhada, mesmo em dias secos. A comunidade começou a se inquietar. O velho lembrou das histórias antigas, contadas por seus avós, sobre a serra e seus guardiões, seres que protegiam a terra e seus segredos, surgindo apenas quando algo ameaçava o equilíbrio natural. Mas poucos levavam aquilo a sério. Para eles, era apenas lenda. Caramelo, no entanto, parecia acreditar. Nas noites seguintes, o cachorro ficava mais atento, andando em círculos, uivando para o céu, e farejando o ar com mais intensidade. O menino, apesar do medo, insistia em acompanhar o cão nas pequenas patrulhas pela mata, como se os dois tivessem um pacto silencioso. Uma noite, enquanto todos dormiam, um estrondo acordou a vila. Uma árvore grande havia caído, bloqueando a trilha principal que ligava o santuário ao vilarejo. O velho reuniu os moradores para limpar o caminho, mas perceberam que aquilo não era um acidente comum. Havia sinais de que algo ou alguém havia derrubado a árvore intencionalmente. Caramelo estava inquieto. Corria pela trilha bloqueada, latindo para os arbustos. O menino aproximou-se, tentando acalmar o cão, mas sentiu um calafrio. Com o bloqueio da trilha, a comunicação com o mundo exterior ficou difícil. As doações de suprimentos atrasavam, e a vila sentia a pressão do isolamento. O velho organizou grupos para tentar abrir novos caminhos, mas todos tinham medo da serra. As histórias sobre os guardiões e a lenda antiga começaram a ganhar força entre os moradores. A filha, preocupada, tentou acalmar a todos, mas também sentia o peso daquela tensão. Enquanto isso, o menino e Caramelo descobriram que o símbolo da capela aparecia também em pedras espalhadas pela mata, formando um caminho. O cachorro parecia seguir esses sinais com precisão, guiando o menino por trilhas escondidas. Foi quando encontraram uma pequena caverna, quase invisível entre as árvores. O menino sentiu o coração acelerar. Ele desenhou a entrada da caverna e, com um gesto, indicou ao velho e à filha que queria entrar. Eles hesitaram, mas sabiam que precisavam entender o que estava acontecendo. Na caverna, encontraram inscrições antigas, feitas com pigmentos naturais. Eram relatos de um povo que vivia em harmonia com a natureza, protegendo o equilíbrio da serra. Também havia advertências sobre perigos que poderiam destruir aquela paz. O velho leu em voz alta: "Quando o equilíbrio se perder, a terra responderá com forças que o homem não pode controlar. Apenas o guardião de 4 patas e o filho do silêncio poderão restaurar a harmonia." O menino olhou para Caramelo, que latiu suavemente, como se entendesse sua missão. Na vila, a tensão crescia. As árvores caíam, o isolamento aumentava, e o medo se espalhava. Mas o velho sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ele se reuniu com a comunidade e explicou o que havia descoberto. Propôs que todos se unissem para cuidar da serra, respeitando seus sinais e protegendo seu equilíbrio. O menino e Caramelo foram os primeiros a aceitar a missão. O desafio era claro: restaurar a harmonia da serra para que a vila pudesse viver em paz. Mas para isso,
precisariam enfrentar obstáculos difíceis, o medo coletivo, a força da natureza em desequilíbrio e os mistérios que cercavam a capela e a caverna. O velho sabia que cada passo custaria esforço e sacrifício. Mas estava confiante. Na manhã seguinte, o menino acordou cedo. Pegou a caderneta, um lápis e chamou Caramelo. Vamos, disse ele, com a voz ainda tímida, mas cheia de determinação. Caramelo abanou o rabo. Era o início de uma nova jornada. O dia amanheceu silencioso, tingido de dourado pelas primeiras luzes do sol que filtravam entre as árvores da serra. O ar fresco carregava o aroma da mata molhada, e o som distante dos pássaros despertava a vila ainda adormecida. Caramelo, já atento, levantou-se rápido, abanando o rabo enquanto o menino ajeitava a mochila com sua caderneta, o lápis e algumas provisões. Eles sabiam que a missão era delicada, seguir os símbolos e inscrições antigas, descobrir o que perturbava o equilíbrio da serra e, se possível, restaurá-lo. Não era apenas uma caminhada, era uma busca por respostas que iam muito além da sua compreensão inicial. O velho e a filha ficaram na vila, organizando os moradores para proteger a vila durante a ausência dos dois. A expectativa pairava no ar, uma mistura de esperança e apreensão. Ninguém sabia exatamente o que o menino e Caramelo encontrariam, mas todos confiavam naquele elo invisível que os unia. Seguindo o caminho marcado pelos símbolos, o menino e Caramelo passaram por trilhas escondidas, entre cipós e raízes. O cachorro, sempre atento, guiava o menino. Com cheiros, sons e até com leves toques da pata para indicar direções. O menino desenhava tudo com cuidado, como se seus traços pudessem guardar segredos antigos. A jornada os levou até uma clareira protegida por grandes pedras cobertas de líquens e musgos. No centro, havia um poço raso, cercado por inscrições semelhantes às da caverna, mas agora mais claras, quase como uma mensagem deixada para quem ousasse ouvir. Caramelo se aproximou do poço, farejando o ar denso e úmido. De repente, ele latiu baixo, com uma urgência silenciosa. O menino olhou para o poço e viu algo brilhar no fundo, um pequeno objeto metálico, com formas intricadas, quase como um amuleto. Decidiram que o melhor era buscar ajuda para retirar o objeto. O velho, com sua sabedoria, orientou o menino a usar uma corda fina que guardavam no santuário e a vara comprida que havia sido usada para proteger as plantações durante a enchente. A corda e a vara já tinham se mostrado ferramentas indispensáveis na vida da vila, símbolos da união e da engenhosidade local. Após algumas tentativas, e com a ajuda de Caramelo que puxava a corda com a boca, conseguiram retirar o amuleto do poço. Era pesado e frio ao toque, coberto de símbolos que o velho reconheceu como pertencentes a uma cultura indígena da região, uma homenagem aos antigos guardiões da terra. Na vila, a descoberta do amuleto trouxe nova energia para a comunidade. As histórias antigas ganharam vida e, com elas, um senso renovado de respeito e conexão com a natureza. A filha do velho organizou uma pequena reunião para compartilhar o que sabiam e planejar os próximos passos. Era importante unir os moradores, fortalecer os laços e lembrar que todos tinham um papel na proteção da serra e da vila. O menino, ainda tímido, sentiu-se pela primeira vez parte ativa daquela rede humana, onde suas ideias e desenhos tinham valor. Caramelo, ao seu lado, parecia mais feliz, como se entendesse que sua missão estava longe do fim, mas caminhava para um desfecho promissor. Porém, nem tudo era simples. Os dias que se seguiram foram marcados por novos desafios, e a força da natureza parecia resistir às tentativas de harmonia. O rio, que já começava a secar após a enchente, começou a mudar de curso em pequenos trechos, ameaçando as plantações novamente. O solo, ainda fragilizado, deu sinais de erosão perto da encosta, tornando algumas trilhas perigosas. Além disso, a comunidade sentia a pressão do isolamento. As doações, antes constantes, diminuíram, e alguns moradores começaram a questionar se tudo aquilo valia o esforço. O velho sabia que o maior obstáculo seria o medo coletivo, a dúvida e o cansaço que se infiltravam nos corações. Era necessário manter a fé, a união, e encontrar soluções práticas. Em meio a essas dificuldades, Caramelo e o menino seguiram explorando, sempre guiados pelos símbolos. Cada descoberta era um passo, cada desafio, uma lição.
Um dia, chegaram até uma nascente escondida, coberta por pedras e folhas. A água era cristalina, fresca e tinha um cheiro único de terra viva. Ali, o menino teve uma visão da natureza como um organismo vivo, conectado por raízes invisíveis, onde cada ser tinha seu lugar e importância. Era um entendimento que não vinha da razão, mas do sentimento. Caramelo, como se pressentisse a profundidade daquele momento, pousou a cabeça sobre as patas, quieto. Na vila, a filha do velho liderava uma campanha para recuperar os espaços afetados pela enchente. A escola virou um centro de atividades onde adultos e crianças plantavam árvores, recolhiam lixo e aprendiam sobre práticas sustentáveis. As noites eram marcadas por rodas de conversa e música, onde a cultura local se manifestava nas histórias, nos cantos e na gastronomia. Essa conexão com as raízes da terra, dos costumes e da tradição, fortaleceu o espírito da vila e deu sentido ao esforço coletivo. Mas o tempo pressionava. O menino e Caramelo descobriram que a serra tinha um ponto crítico, uma grande pedra, chamada pelos moradores de O Coração da Serra, onde os antigos realizavam rituais para pedir proteção e equilíbrio. Era ali que tudo deveria ser resolvido. Porém, chegar até essa pedra era difícil. O caminho passava por uma subida íngreme, cheia de pedras soltas, com riscos de deslizamento. Além disso, a névoa, comum naquela região, dificultava a visão e a orientação. O menino sentiu o medo crescendo no peito, mas sabia que não podia recuar. Caramelo, firme, lambeu sua mão, dando-lhe coragem. No caminho, enfrentaram tempestades de vento, o calor forte do meio-dia, e até um encontro inesperado com um grupo de cavalos selvagens que passaram correndo, levantando nuvens de poeira. Cada desafio exigia esforço, paciência e determinação. E, em cada obstáculo, o menino desenhava, anotava e aprendia. O cachorro Caramelo não desistia jamais, sendo sua âncora na tempestade. Ao chegarem ao coração da serra, uma clareira ampla se abriu diante deles. No centro, a grande pedra, marcada por símbolos semelhantes aos do amuleto e da capela, irradiava uma energia silenciosa. Ali, o menino depositou o amuleto, enquanto o Caramelo farejava o chão ao redor. De repente, uma brisa suave percorreu a clareira, e uma sensação de paz envolveu os dois. Era como se a própria serra os abençoasse. Na vila, a notícia da chegada ao coração da serra o reacendeu a esperança. O velho e a filha receberam o menino e Caramelo com abraços apertados. A vila celebrou em silêncio, emocionada. Caramelo, exausto mas feliz, deitou aos pés do velho, que acariciou sua cabeça com gratidão. O menino, com um sorriso tímido, mostrou seus desenhos que agora contavam uma história maior, da história de um cão corajoso, de uma vila unida, e de uma natureza que precisava ser respeitada para que a vida florescesse. Nos dias seguintes, a vila consolidou sua transformação. Novas árvores foram plantadas, a agricultura respeitou os ciclos naturais, e o respeito pela serra virou um pacto sagrado. A comunidade passou a entender que o verdadeiro equilíbrio não vinha apenas do esforço físico, mas do amor e da conexão com o que os cercava. Na última noite daquele período, o velho sentou-se na varanda, olhando as estrelas. Ao lado, a filha e o menino, que agora falava mais, e Caramelo, que descansava tranquilo. O velho disse, com voz serena: "No que salvamos não foi só a terra, mas a nós mesmos." E ali, naquela vila que enfrentará enchentes, medos e desafios, havia algo que nenhum desastre poderia levar: a esperança renovada e a certeza de que o amor, mesmo o mais simples, tinha poder de transformar. O amanhecer trouxe um céu límpido e dourado, como se a própria natureza celebrasse a vitória silenciosa da vila. O ar ainda carregava o frescor das chuvas que haviam amainado, e as folhas brilhavam com orvalho, refletindo a luz do sol nascente. Caramelo estava sentado na pequena varanda da casa do velho, observando tudo com olhos atentos e orelhas em alerta. O menino, agora mais confiante, caminhava ao lado da filha do velho, ambos carregando cestas de frutas colhidas nos pomares que aos poucos se regeneravam. Nos últimos meses, a vila havia se transformado. As cicatrizes da enchente ainda eram visíveis, mas o espírito da comunidade estava mais forte do que nunca.
As dificuldades enfrentadas não apenas fortaleceram os laços entre os moradores, mas também despertaram um profundo respeito pela natureza e pela história daquele lugar. Na manhã daquele dia especial, todos se reuniram na praça central, decorada com flores silvestres e fitas coloridas, símbolos da celebração da vida e da renovação. O velho preparava um discurso, embora suas mãos tremessem ligeiramente, não pelo medo, mas pela emoção contida. A filha do velho organizava as crianças para que apresentassem uma pequena encenação sobre as lendas da serra, e o menino, tímido, mas radiante, mostrava seus desenhos espalhados em painéis improvisados. Caramelo circulava entre as pessoas, recebendo carinhos e olhares de admiração. O evento marcado era a inauguração de um pequeno centro comunitário que uniria arte, cultura e educação ambiental, um sonho antigo do velho e da filha que agora se tornava realidade. Ali, as crianças aprenderiam sobre a serra, sua importância, e como preservar o legado dos guardiões da terra. Enquanto a vila se preparava para a cerimônia, o menino sentou-se ao lado do velho, que puxou-o suavemente pelo ombro. "Você fez algo muito importante, garoto", disse o velho, com um sorriso caloroso. "Mostrou a todos que coragem e amor podem transformar o mundo." Caramelo deitou-se aos pés do menino, que acariciou seu pelo caramelo, sentindo uma gratidão profunda. A cerimônia começou com uma oração simples, mas carregada de significado. A filha do velho recitou uma poesia que falava do ciclo da vida, da importância do respeito e da esperança renovada. O menino apresentou seus desenhos, contando a história da vila, da serra e do misterioso amuleto que os guiou até o coração da serra. As crianças riram, os adultos choraram discretamente, e o cachorro Caramelo, fiel como sempre, parecia entender a magnitude daquele momento. Mas havia ainda uma última surpresa. Durante a cerimônia, o velho revelou um presente especial para a vila, o amuleto, que até então estivera guardado com cuidado, seria agora símbolo da união e proteção da comunidade. Ele explicou que aquele artefato carregava a sabedoria dos antigos povos que ali viveram, e que sua presença lembraria a todos que a harmonia com a natureza era o verdadeiro tesouro. O menino entregou o amuleto ao velho, que o colocou em um pedestal feito de madeira de reflorestamento, no centro do novo espaço comunitário. Após a cerimônia, a vila celebrou com um grande banquete ao ar livre. A comida tradicional, feita com ingredientes cultivados na própria vila, enchia o ar com aromas de ervas frescas, assados e pães recém-feitos. Caramelo aproveitava a cada momento, rodeado por crianças que o acariciavam e adultos que elogiavam sua bravura e lealdade. Entre as risadas e as histórias, o menino percebeu o quanto tinha crescido, não apenas fisicamente, mas também em coragem e amor. Mais tarde, já sob o céu estrelado, o velho reuniu alguns moradores próximos, incluindo o menino, a filha e, claro, Caramelo, para um momento de reflexão. Ele falou sobre os desafios enfrentados, as perdas que tiveram que superar, e a importância de nunca esquecer que a força verdadeira está na união. "A vila renasceu porque aprendemos a escutar", disse ele, olhando para cada um com ternura. "E o coração de tudo isso é o amor que sentimos uns pelos outros e pela terra que nos sustenta." Caramelo, deitado ao lado do menino, parecia entender cada palavra, seu olhar brilhava com uma serenidade nova. O menino, tocado pelas palavras do velho, sentiu uma chama de esperança e determinação crescer dentro de si. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas sentia-se pronto para seguir adiante, com Caramelo sempre ao seu lado. O cachorro era mais que um amigo, era um símbolo vivo da coragem, da fidelidade e da transformação que juntos tinham trazido para aquela vila. Nas semanas que se seguiram, a rotina da vila se consolidou em torno do cuidado com a serra, da educação das crianças e do fortalecimento dos laços comunitários. Caramelo continuava suas patrulhas diárias, sempre atento, sempre vigilante. O menino crescia em confiança, desenhando mapas, organizando grupos de limpeza e plantio, e ajudando a preservar o legado que eles haviam restaurado. A filha do velho tornou-se uma líder respeitada, equilibrando sabedoria e carinho em suas decisões. Um dia, enquanto caminhavam pela trilha que levava ao coração da serra, o menino parou para observar o horizonte tingido de tons alaranjados e roxos do pôr do sol. Caramelo sentou-se ao seu lado, cabecinha encostada em sua perna, e juntos contemplaram a beleza daquela terra que tanto lutaram para proteger. O silêncio entre eles era confortável,
carregado de uma cumplicidade que palavras não precisavam expressar. A vila havia conquistado mais que a restauração da terra, havia recuperado seu espírito. E tudo isso graças a um cachorro caramelo, um menino corajoso, um velho sábio e uma comunidade que aprendeu a ouvir e respeitar. No fim da história, Caramelo recebeu uma medalha feita pelas crianças da vila, um simples círculo de madeira com seu nome gravado, pendurado numa fita colorida. Ele abanou o rabo, feliz, e deitou-se ao lado do menino, que sussurrou: "Você é o herói que nunca esperava, amigo." E naquela vila brasileira, sob o céu infinito e estrelado, a promessa de dias melhores brilhava forte, como a luz que Caramelo e seus amigos acenderam. Fim. Você chegou até aqui? Então comente opinião, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.